Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gonçalves, vocês devem me conhecer da Eletro Outlet e hoje a gente vai fazer um vídeo num formato um pouco diferente. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os tipos de terras e os substratos. Por isso eu chamei o meu amigo aqui, o Alex, vocês já conhecem ele. Ele é o nosso especialista nessa parte das suculentas, ele vai saber informar pra gente o que cada tipo de terra, né? O que cada terra consegue fazer, né, na planta, né? E a gente vai começar pelos modelos que a gente tem aqui, né? Os tipos de terras que a gente tem aqui. Começando com esse daqui, meu amigo Alex, o que o substrato rosa do deserto faz, meu amigo? Vamos lá. O substrato de rosa do deserto, ele não é nada mais nada menos que uma terra já preparada para o plantio. Então o que acontece? Você não vai precisar de mais nada a não ser o substrato. Você consegue estar colocando a rosa do deserto e todos os nutrientes necessários já vão estar presentes aqui, incluindo a parte vegetal, né? Então, restos de folha, raízes vão ter tudo aqui. Também o carvão, né? Que ajuda bastante no crescimento. E todos os outros nutrientes que vão já deixar a sua flor. Isso aqui tem muita preocupação do pessoal, né? Exatamente. E a gente tem dois tipos de... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem dois tipos de embalagens, né? Exatamente. A gente tem os pacotes de 25 quilos e também temos os pacotes de 2 quilos. Ah, legal. Aqui já fica tudo certinho. Muito legal, olha só, conhecendo um pouco mais, né? Meu amigo, vamos pra outro então, quero saber de mais coisas aqui. Tô vendo que esse aqui é um pouquinho diferente, pela ilustração eu devo saber mais ou menos o que é. Eu vou chutar. Vamos lá. Seria para tipo hortaliças? Exatamente. Esse daqui é o hortaliça mix. Ele é o tipo mais indicado para você que tem uma plantação, né? Um tipo de vegetal, e você quer que ele cresça com uma velocidade um pouco maior. Sim. Ele já é equipado também com a fibra de coco, que auxilia no crescimento e também na umidade. Então vai deixar a terra bem úmida, né? Para começo de plantio, com as sementes. E também todos os nutrientes já vão estar aqui para estar fazendo crescer com mais velocidade. Muito legal. E também tem dois tipos, né, de sacamentos, né? Isso. Tem A gente vai 25 ter de o de 25, né? E também os saquinhos já preparados de 1 kg. Muito legal. Esse daqui é um pouco diferente, esse Hortaliça Plus? Isso. O Hortaliça Plus, ele não utiliza da fibra de coco, ele utiliza de alguns outros materiais. E nisso, ele também tem um crescimento bem rápido. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como que é a embalagem dele. Olha só. Esse daqui são 4 quilos. Ah, sim. Muito legal também. Exatamente. Cara, a gente tem muita diversidade, né? A gente viu de Tem um hortaliça. pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, isso é verdade. Ó, esse daqui é o condicionador de solo, né? Explica um Exatamente. pouco mais de como ele funciona. O condicionador de solo, ele nada mais nada menos que um suplemento para o solo que está um pouquinho mais deficiente, né? Então, aquele solo que está muito empedrado, onde você já não consegue mais plantar, você vê que a plantinha está sofrendo ali, você consegue já estar misturando, né, o próprio condicionador de solo e ele vai fornecer todos os nutrientes, deixando a sua terra fértil de novo. Entendi. Então, Muito legal. É um ótimo tônico. Geralmente é aquela, por exemplo, aquela terra que o pessoal não cuida muito, não tem carrega, Exatamente. né? Acontece bastante de ela Até ficar mesmo deficiente. quando o vaso não tem muita drenagem, né, ela acaba empedrando. Exatamente. Ó, mas além dos substratos, né, a gente tem esses tipos de coco. Eu queria saber mais, eu vejo que, né, dá pra ver muito bem aqui pela embalagem que são vários pedacinhos, né, da casca do coco. Esse daqui, a fibra de coco, a gente tem em 2 modelos. Os chips, né, já seriam pedacinhos um pouco maiores. O pessoal gosta de utilizar bastante em orquídea. E também a gente vai ter a fibra de coco já ela processada. Então, o processado você consegue ter bastante umidade reunida. O que acontece? Plantas como begônias, samambaias, você consegue estar fazendo a mistura na terra e deixando a terra bem úmida, que é o habitat ideal para esse tipo de planta. Legal, bem bacana mesmo. E esse daqui, um pouquinho diferente. Esse daqui é o que a gente chama de asfagno. Deixa eu até pegar um pouquinho para mostrar para vocês. O asfagno, ele é um tipo de musgo inerte, tá? Inerte quer dizer que ele já está refinado. Entendi, não tem terra junto, Isso. né? Geralmente o musgo ele não tem raízes, né? Então você consegue plantar diretamente. Entendi. Qualquer tipo de vaso também, né? Ele ajuda bastante na umidade. Então Entendi, atrai ele tem bastante umidade bastante. no vaso. Muito legal. A gente também tem diversos terrários também pré-prontos, né? A gente utiliza Exatamente. bastante desses substratos em todos eles, né? Isso. Qualquer tipo de arranjo você indica esse tipo de substrato? Ou tem Exatamente. algum, por exemplo, às vezes um vaso pequeno precisa de um substrato específico? Ó, no caso aqui, quanto maior o vaso, mais você vai precisar de materiais. Então, por exemplo, se você tiver vasos de orquídea, você consegue estar utilizando apenas a parte do pino, da casca de pinos, ou até mesmo o próprio status de orquídea, certo? Entendi. Mas, por exemplo, você tem como eu posso dizer, um arranjo de suculentas.
Então ali você já consegue estar misturando com outras coisinhas para estar ajudando na drenagem. Em caso, por exemplo, de cactos, suculentas, é o indicado mesmo também, tipo de substrato? Exatamente. Ou A teria gente- algum próprio já para esse tipo de A planta gente também? tem também um indicado já para a parte de suculenta. Pequeno probleminha técnico, tá? O nosso amigo Alex ia comentar da parte da, na verdade, substrato focado para cactos e suculentas, né? A gente tava vindo aqui para cá. Exatamente. Ele ia mostrar esse tipo daqui, meu amigo. Esse daqui. Aqui você já vai ter tudo que você precisa para sua suculenta, certo? Então é uma terra que a sua suculenta vai crescer bem saudável, vai ter bastante nutriente e bem mais para frente você consegue estar trocando. Até mesmo se for, por exemplo, para transplantes de vaso. Então aí seria necessária a troca de substrato já. Legal. Esse daqui é diferente ou não? Esse daqui já é floreiras e vasos. Deixa eu até mostrar aqui, pessoal. Aqui é a versão É pequena, a versão né? pequenininha. É a versão pocket. Essa daqui é indicada para todos os tipos de flores, certo? Então aqui você consegue estar utilizando para flores de jardim, flores que já ficam na parte de dentro de casa. Então ele é perfeito para todas as situações. Legal, meu amigo. Falando em jardim, a gente tem alguns que a gente fez aqui no ar livre da Isso. suculenta, né, nesse espaço, que Exatamente. é a varanda praticamente, né? Vamos aqui, ó, vamos fazer meio que um jogo de Joga câmera. Vamos apresentar também aqui a parte dos arranjos, que já tem prontos, né? Já tem alguns vasos já prontos, tem bastante variedade mesmo, né? E vamos abrir aqui, eu sei que tá um pouco frio, mas a gente vai conseguir aí. Ah, não. Né? A gente não ignora o frio e vamos mostrar aqui pro pessoal como que tá a parte da... O frio é psicológico, o frio é psicológico. Exatamente. E aqui a gente utilizou diversos tipos de substratos diferentes, né? Porque a gente tem aqui a parte das plantas como os cactos, tem as suculentas, mas eu vejo que a gente também tem a parte da horta, né? Isso. Então, ó, mostrar pro pessoal um pouco esse tipo de arranjo, né? Um super arranjo que a gente Exatamente. fez aqui. Que tipo de substrato a gente utilizou? Você sabe dizer, Alex? Aqui a gente fez algumas misturas, né, de outros tipos de materiais também. Então, materiais como a perlita, a casca de arroz também foram utilizados para manter essa parte de ter sempre bastante nutrientes aqui, ainda mais por conta dele ficar no sol, né? Entendi. Então, precisa Muito de um legal. tônico até um pouquinho a mais. Como eu cheguei a comentar, a gente tem aqui também alguns outros tipos, né? Mas a gente também utilizou o mesmo segmento de substrato, né? Que seria aí a parte das suculentas, os cactos, né? Eles necessitam desse Exatamente. tipo de substrato. Porém, eu vejo que aqui a gente tem um mix, né? A gente tem igual ali que tem a substrato mix, a gente tem um mix aqui Dividimos um também. pouquinho, né? Exatamente. Vem aqui, cameraman, deixa eu mostrar pro pessoal. Olha que legal. Aqui a gente tem, né, metade arranjo e metade hortinha, né, meu amigo? Exatamente. Muito bonito mesmo. Ó, a Ficou bem legal terra, esse sistema que vocês fizeram, né? a terra que foi utilizada ali no fundo é aquele primeiro hortaliça mix que a gente tinha falado, né? Que é com fibra de coco. Então você pode ver que o crescimento está indo muito bem com ela, certo? Sim. Faz cerca de mais ou menos 2 semanas que elas estão aqui, então você pode ver que eles estão bem rápido. Algumas plantinhas demoram um pouquinho mais, né? Até pela parte de desenvolvimento delas. Exatamente. Isso aí é mais delas Também, mesmo. a estação do ano também influencia muito, né, meu amigo? Agora a Exatamente. gente não tá numa estação muito favorável para as Digamos plantas. que a gente tá um pouquinho de frio, mas Exatamente. elas estão Mas indo o bem legal é que também. o substrato ele consegue cessar esse problema das estações, né? Exatamente. Então- Eles também têm uma função térmica, querendo ou não. Eles mantêm a temperatura da terra ideal ainda assim que esteja Sim. um tempo muito frio. Então não ou fica muito tão calor. úmido ou tão seca, né? Eles Exatamente. conseguem meio que nutrir independente ali da estação do ano. Isso. Eles têm o próprio controle deles, né? Bem legal mesmo. Viu como é importante ter substrato na plantinha, né? Porque a longo prazo ela vai ter muito mais vida, ela vai ficar muito mais bonita também, né? A gente vê isso nas nossas suculentas que a gente tem aqui na loja também, né? A gente cuida bastante delas. Sim. Então a gente vê que realmente, dependendo da terra que ela tá, ela vai tomar de maneira diferente, né? Vai criar uma forma diferente, vai ficar totalmente assim, distinta dependendo, né? Sim. E aqui essa aqui foi mais recente, né? Só que pelo que eu vi aqui, a gente tem aquela casca de arroz, correto? É Exatamente. isso? Esse daqui é um substrato diferente do que a gente utilizou nos outros, tá? Esse Deixa eu aqui mostrar a textura. é o Tripus Mix, ok? Ele é focado mais no crescimento de mudas. Então, ele já vai ter essa parte de casca de arroz para ter um crescimento mais rápido. E assim você já vai ter também uma horta com bastante qualidade. Sim. Até se você ver, dá pra ver a diferença, né? As próprias cebolinhas, elas acabaram crescendo mais rápido aqui do que no outro ali. Entendi, porque é mais favorável para ela esse tipo de substrato, né? Exatamente. Legal, muito bacana saber disso daí.
Geralmente o pessoal acha que qualquer tipo de substrato vai conseguir nutrir a planta, mas dependendo, né, da espécie, do tipo também. Igual a gente comentou que tem aquelas que são tropicais, igual a rosa do deserto, né? Varia bastante, não é a mesma terra utilizada, por exemplo, numa hortinha, né? Exatamente. Totalmente diferente. Que nem a gente sempre fala, né? Cada tipo de terra é diferente para cada tipo de planta. Elas têm essa peculiaridade. Exato. Aqui a gente também tem algumas plantinhas distintas, né, separadas da parte do arranjo. Por exemplo, aquelas ali são bem bonitas também. A gente geralmente utiliza também substrato nesse tipo de planta, né? A gente utiliza também. Eu vejo que em muita casa aí a gente vê esse tipo de planta aqui. Será que o pessoal vem cuidando também, colocando esse tipo de substrato, né? Porque dependendo forma muito diferente, né? Como a gente pode ver, esse é um bom exemplo, né? Exatamente. Em relação ao replantio, você sabe mais ou menos quanto tempo a gente fez essa daqui? E você sabe se ela foi utilizada substrato? Esse daqui foi há um ano. Como a gente estava bem no começo, a gente ainda não estava tão ligado nessa parte de substrato. Sim. Você pode ver que é uma terra que está bem dura. Ela Mas se você apertar aqui, parece ela vai um pouquinho ser até pedaço. semelhante a barro, né? Exatamente. Né? Bem assim, bem barrosa, ela é bem seca, né? Ela não. Parece que não penetra direito na raiz da planta, né? E você pode ver que isso acarreta também no desenvolvimento, né? Uhum. Elas estão ali praticamente há um ano e ainda assim continuam num tamanho bem razoável. Bem legal mesmo. Aqui a gente tem diversas arranjos que são ao ar livre. Porém, por exemplo, vai mudar o tipo de substrato se o arranjo estiver em ambiente fechado? No caso, a gente utiliza o mesmo tipo. A gente só toma bastante cuidado com o sol. Entendi, o sol é importante, principalmente para as Exatamente. suculentas, né? Como as plantinhas não estão adaptadas ainda, a gente acaba colocando de sombrite, né? Uhum. Que é aquele material preto ali que a gente coloca para cobrir. Tem tipo uma rede, né? Isso, ele é uma rede que ele bloqueia um pouquinho os raios do sol. Entendi. Então isso auxilia a plantinha a se desenvolver, continuar se desenvolvendo com o sol e ainda assim se adaptar ao lugar. Para depois a gente já legal. poder... Semelhante a um boné, então, porque no Praticamente. sol ela não vai queimar toda a plantinha pelo fato da rede estar, né, contendo ali os raios UV, né? Exatamente. Bem legal. Vamos entrar um pouco aqui, vamos ver um pouco mais de tipos de substrato. Além do substrato, a gente também tem a parte das decorações, por exemplo, as pedrinhas, temos os vasos também, né? E assim, como a gente comentou, não vai depender muito do vaso, e sim do tipo, da área e do tipo de planta que vai ter nesse vaso, né? Exatamente. Isso que vai influenciar realmente na mudança do substrato. Né? Mas uma pergunta, Alex, que eu até fiquei um pouco curioso. A gente tem bastante pedrinhas assim. Essas são pedras mais decorativas ou elas têm alguma função ali que vai ajudar no cuidado da planta? Eu acredito que, vou chutar pela parte da drenagem da água. Eu acho que ela consegue assim fazer com que a água espalhe mais pela toda a terra, né? Exatamente. Como você pode ver, tem várias cores diferentes, né? Então, o que acontece? As pedrinhas que são da cor branca, geralmente são utilizadas para decoração. Então, dá aquele ar bonito, né, querendo ou não. Já as pedrinhas de rio, que seriam dessas daqui, você já consegue estar utilizando ela para fazer a drenagem. Sim. Como o próprio nome diz, né, são pedrinhas de rio, elas ajudam nessa parte de drenagem. Junto também com a argila, tá? Os dois são muito bons para essa função. Sim, dá pra perceber que essas pedrinhas, elas não são, por exemplo, aquelas pedras que a gente encontra geralmente na rua. Isso. E sim aquelas pedras que são mais arredondadas, né? Elas são mais decorativas, né? Puxando decorativo. Sim, sim. E naturalmente, eu acredito que é por causa de passar muita água, né? Corrente de água, vão deixando elas mais arredondadas, Isso. né? Ela vai pegando a forma, né? Bem legal mesmo. E esse daqui, uma vez eu já confundi esse daqui com pedra decorativa. Ah, porém eu sim. vi que ela é muito leve. Mais Exatamente. leve do que uma pedra tradicional. Olha isso daqui. Né? Ela não é tão pesada assim, né? Porque isso não é uma pedra, né? Isso. Esse daqui, na verdade, a gente chama ela de perlita. Ela é um tipo de material que é um tipo também de mineral, certo? Ele vai funcionar como se fosse uma esponja para seu substrato. Em relação a absorver a água ali, Exatamente. né? Legal. Então ele vai inchar com a umidade, vai absorver toda a água e quando ele percebe que o substrato ou a terra está bem seca, ele solta toda essa umidade. Então, Nossa, que legal. até mesmo se acabar esquecendo de regar ou ficar muito tempo de viagem, ele também auxilia nessa parte. Então, por exemplo, eu sou um pouco mais descuidado com minhas plantinhas. Vou ser sincero aqui pro pessoal. Eu posso utilizar essa perlita, é perlita, né? Isso. Pra gente colocar, por exemplo, na terra e evitar que às vezes a plantinha morra com mais facilidade. Isso aqui Exatamente. vai ajudar a gente, quando for regar, ela vai absorver mais água. Então quer dizer que aquela água vai ficar armazenada por mais tempo Isso. no vaso, né? Então Uhum. ela vai conseguir se nutrir mais rapidamente, vai ter mais tempo para estar absorvendo a água. Exatamente. Achei bem interessante. Até mesmo em caso de suculentas, né? Que elas não aguentam tanta umidade, você consegue estar utilizando para controlar. Exatamente. Pra fazer o E controle. essa daqui é a casca de arroz carbonizada, né? Exatamente. Esse daqui eu conheço um pouquinho, mas eu queria que você me explicasse como que ela realmente vai fazer o trabalho dela na plantinha. Isso. O arroz carbonizado, né, a casca de arroz, ele é utilizado exatamente para você plantar as mudinhas, né?
Por ser uma fonte muito grande de carbono, ele auxilia muito no crescimento. Então, ele tem um crescimento muito acelerado e também auxilia como um adubo, certo? Sim. Você consegue adicionar ele na terra e ele demora cerca de 2 anos para se decompor. Nossa, legal. Eu achei interessante porque ele é tão leve quanto a perlita. Exatamente. Então, não passa muito mal pra terra. Na verdade, vai beneficiar, né? Exatamente. Legal. Então, eles Bacana. são praticamente E aqui, aqui é a pedrinha. Ó. Uma vez eu confundi a perlita com a pedrinha. Olha só, ela é um pouco diferente, bem mais pesada, né? Também vai servir como utensílio decorativo, né? E também para drenagem de água. Né? Ela fica muito também. bonita com os arranjos. E esse daqui, o que é? Um mix? Esse daqui é um substrato que a gente já utiliza aqui na loja. Uhum. Esse daqui é uma mistura do substrato de suculentas junto com arroz carbonizado e também a perlita. Caramba. Então, aqui você já tem drenagem, adubo e também a terra É uma ideal para vitamina suculentas. completona, né? Exatamente. Legal. E o bacana é que você pode plantar diretamente aqui. Você não precisa estar fazendo tantas misturas. Aqui você já tem tudo pronto. Muito bacana. Ó, e assim, eu vejo que a gente também tem outro tipo, né? Aqui embaixo, esse saco um pouco maior, olha só. Opa! É um pouquinho mais pesado, né, meu amigo? Vamos ver você que tem um jeito aí. Quer me explicar um pouco mais? É substrato também. Esse já não substrato. chega a ser igual perlita, não é? É um Exatamente. substrato igual aquele que a gente viu lá no comecinho, né? Isso. O substrato Carolina Soil, ele não é nada mais nada menos que um substrato para manutenção. Então, aqui, se a sua plantinha você vê que ela está um pouquinho mais amuada, ela está um pouquinho mais triste, você consegue estar utilizando o substrato para você estar dando um tônico de vitaminas. Legal. O bacana é que na preparação dele você tem que misturar ele com um pouco d'água. Entendi. Então ele vai inchar um pouquinho e ali você consegue estar fazendo toda a manutenção de nutrientes com a plantinha. Entendi. Então, por exemplo, eu vou utilizar mais como uma incubadora para minha planta. Ela está em estado um pouco mais crítico. Ela não está, por exemplo, tão viva assim, né? Ela já está começando a parecer, por exemplo, que ela não está sendo bem nutrida, né? Olha só. As sementinhas também. Exatamente, vamos lá então. Olha só, a nossa mamãe já avisou que ela é boa também para sementes, né? Isso. Você Então- também tem ela fez praticamente um papel bem parecido com a casca de arroz também. Oh, Auxilia na legal. desenho de sementes. Entendi, muito bacana. E ó, a gente tem outros tipos de pedras, igual a gente chegou a mostrar também, né? Tem as maiores, menores. Só que assim, tem um lugar, uma área bem legal que eu queria mostrar pro pessoal também, que aqui é a nossa ilha onde faz tudo acontecer, né? Onde faz a magia acontecer. E aqui a gente trabalha com outras coisas naturais também, né? Não só com o substrato, que são esses ensacados, mas a gente também, na hora que a gente faz o arranjo pro pessoal que vem aqui no ambiente das suculentas, a gente também utiliza bastante, né? Desse tipo de material. Exatamente. O que isso daqui influencia na plantinha, Alex? A casca de arroz, ela é uma fonte muito grande de cálcio, certo? Sim. Então aqui o cálcio ele vai servir. Então, pessoal, casca de ovo, olha só. Esse daqui vai pro make-off. Esse tem que sair no vídeo. Exatamente. Vamos lá, olha só. Falando novamente da casca de ovo. A casca de ovo, ela é uma fonte bastante de cálcio, certo? O cálcio, ele serve para o crescimento do caule das plantas, né? Entendi. Então, o que acontece? Ela vai ter um caule muito mais forte, né? Não tendo perigo de ser quebradiço ou acontecer do primeiro acidente e acaba quebrando o caule. Legal. E aqui é algum outro tipo de utensílio natural que a gente faz? Isso. Ou é um substrato também? Esse daqui é a borra de café. Bola de café? Exatamente. É o que a gente faz ali no café, E sobra na a bolinha. cafeteria, Então, exatamente. em vez de jogar fora, a gente reutiliza. Isso. Ah, legal. A borra de café, ela é rica em nitrogênio, certo? O nitrogênio é uma das principais peças para o crescimento. Então, esse daqui você consegue estar adicionando em várias folhagens para estar fazendo um crescimento rápido, certo? Sim. Ele não é muito indicado para suculentas, por conta dele acabar fazendo o crescimento ser rápido demais. Entendi. Porém, todos os tipos de folhagens, também frutíferas, flores, tudo isso você consegue utilizar. Legal, então um exemplo. Borra de café. Eu tenho ali, vamos supor, amora, né? Tem um pé de amora. A moreira? Amoreira. Ah, legal, não sabia também. Outra curiosidade, a moreira. Então uma moreira. Certo. Assim, ela vai ressaltar o sabor, por exemplo, da amora? Do Isso. fruto, da planta em si? Exatamente. No caso da própria borra de café, além de auxiliar também no gosto, ela vai também dar frutos um pouco maiores. Tanto Nossa, é que é o legal. caso das que acontecem aqui na loja. É, eu vi, nossa, depois a gente vai mostrar pro pessoal, futuramente a gente vai Exatamente, mostrar ó. nosso pé de amora.
né? A nossa amoreira, vamos lembrar da nossa amoreira. A gente vai mostrar o tamanho que é dos frutos, né, da amoreira. Meu, é desse tamanho mais ou menos. É uma framboesa, né, gente? Exatamente, muito grande mesmo. E o legal é que com a bola de café a gente consegue dar esse up aí em qualquer tipo de árvore frutífera também, né? Isso. Legal, muito bacana. Ó, eu vejo que a gente tem uma plantinha aqui, eu não sei dizer qual que é a espécie específica, porém, esse tipo de planta também, por exemplo, que a pessoa recebe em buquê, ela pode fazer o replantio e pode utilizar um substrato, né? Exatamente. Legal. Qual tipo de substrato você indica, por exemplo, para esse tipo de flor? Nesse caso aqui, como ele é um tipo que realmente dá flores, é o tipo de plantinha que dá flores, geralmente é deixa eu até mostrar aqui que tá na frente. Olha, bacana. Geralmente é o floreiras e vasos, tá? Ele já é ideal para todas as flores e também plantas, né, em si. Ele é o modelo mais indicado. Isso. Eu vou pedir de lado e eu vou pedir de substratos, né? Exatamente. Olha só. A gente chegou a comentar da casca polida ou não? Acho que não, né? Ainda não. Na verdade eu queria saber mais por quê. Eu vejo que muitos dos nossos arranjos aqui na Suculentas utilizam ela, né? Eu não sei se é apenas para a parte estética ou se é para a parte, né, saudável da planta também, né? Sim. Vamos aqui. Aê. Eita. Olha, explica um pouco mais pra gente. Ó, o caso da casca de pinos, ela realmente é uma casca de árvore. Certo. Então a gente nos arranjos a gente utiliza mais para você fazer as divisões, né? Certo. A gente não utiliza tanto para fazer outros plantios porque ela demanda muita umidade. Isso pode acabar atraindo fungos, tá? Entendi. Então, geralmente orquídeas, que são plantas que elas gostam mais de espaço para respirar, a gente consegue utilizar até mesmo para manter a umidade. Entendi. Muito legal. Já é um caso mais específico. No caso, para cactos e suculentas. Para cactos e suculentas a gente realmente não indica por conta dos fungos. Entendi, porque acumula muito e querendo ou não, a suculenta, dependendo do ambiente também, ela não pode ficar muito úmida, né? Exatamente. Porque senão o caule dela você já consegue ver ali os traços de umidade, né? Pode gerar até aquelas cochonilhas, né? Que fala. São os funguinhos que ficam nas suculentas e o problema é que elas começam a espalhar, né? Então por isso não é tão indicado. Até mesmo se você tiver legal. várias coisas em volta e acontecer de ter cochonilha em uma delas, pode até estar passando para as outras. Bem legal mesmo. Eu queria saber se você tem mais alguma observação sobre essa parte de substrato. Substrato? Ou você acha que assim, a gente já deu uma aulinha bem bacana pro pessoal? Olha, eu diria que assim, realmente aquele esquema que eu tava falando bem no começo pra você. Cada tipo é bem específico pra cada tipo de planta. Então, sempre ficar de olho em qual é mais indicado, né? Sim, e é bom sempre consultar. Por exemplo, Exatamente. uma pergunta que eu quero fazer pra você, meu amigo. Você cursou... Alex, como a gente pode ver, esse é um bom exemplo, né? Exatamente. Em relação ao replantio, você sabe mais ou menos quanto tempo a gente fez essa daqui? E você sabe se ela foi utilizar substrato? Esse daqui foi há um ano. Como a gente estava bem no começo, a gente ainda não estava tão ligado nessa parte de substrato. Sim. Você pode ver que é uma terra que está bem dura. Ela Mas se você apertar aqui, parece ela vai um pouquinho ser até pedaço. semelhante a barro, né? Exatamente. Né? Bem assim, bem barrosa, ela é bem seca, né? Ela não. Parece que não penetra direito na raiz da planta, né? E você pode ver que isso acarreta também no desenvolvimento, né? Elas estão ali praticamente há um ano e ainda assim continuam num tamanho bem razoável. Bem legal mesmo. Aqui a gente tem diversos arranjos que são ao ar livre. Porém, por exemplo, vai mudar o tipo de substrato se o arranjo estiver em ambiente fechado? No caso, a gente utiliza o mesmo tipo. A gente só toma bastante cuidado com o sol. Entendi, o sol é importante, principalmente para as Exatamente. suculentas, né? Como as plantinhas não estão adaptadas ainda, a gente acaba colocando de sombrite, né? Que é aquele material preto ali que a gente coloca para cobrir. Uma rede, né? Isso, ele é uma rede que ele bloqueia um pouquinho os raios do sol. Entendi. Então isso auxilia a plantinha a se desenvolver, continuar se desenvolvendo com o sol e ainda assim se adaptar ao lugar. Para depois a gente já poder... Semelhante a um boné, então, porque no Praticamente. sol ela não vai queimar toda a plantinha por enquanto da rede tá, né, contendo ali os raios UV, né? Exatamente. Bem legal. Vamos entrar um pouco aqui, vamos ver um pouco mais de tipos de substrato. Além do substrato, a gente também tem a parte das decorações, por exemplo, as pedrinhas, temos os vasos também, né? E assim, como a gente comentou, não vai depender muito do vaso, e sim do tipo, da área e do tipo de planta que vai ter nesse vaso, né? Exatamente. Isso que vai influenciar realmente na mudança do substrato. Né? Mas uma pergunta, Alex, que eu até fiquei um pouco curioso. A gente tem bastante pedrinhas assim. Essas são pedras mais decorativas ou elas têm alguma função ali que vai ajudar no cuidado da planta? Eu acredito que, vou chutar pela parte da drenagem da água. Eu acho que ela consegue assim fazer com que a água espalhe mais pela toda a terra, né? Exatamente. Como você pode ver, tem várias cores diferentes, né? Então, o que acontece? As pedrinhas que são da cor branca, geralmente são utilizadas para decoração. Então, dá aquele ar bonito, né, querendo ou não.
Já as pedrinhas de rio, que seriam dessas daqui, você já consegue estar utilizando ela para fazer a drenagem. Sim. Como o próprio nome diz, né, são pedrinhas de rio, elas ajudam nessa parte de drenagem. Junto também com a argila, tá? Os dois são muito bons para essa função. Sim, dá pra perceber que essas pedrinhas, elas não são, por exemplo, aquelas pedras que a gente encontra geralmente na rua. Isso. E sim aquelas pedras que são mais arredondadas, né? Elas são mais decorativas, né? Puxando decorativo. Sim, sim. E naturalmente, eu acredito que é por causa de passar muita água, né? Corrente de água, vão deixando elas mais arredondadas, Isso, né? ela vai pegando a forma, né? Bem legal mesmo. E esse daqui, uma vez eu já confundi esse daqui com pedra decorativa. Ah, porém eu sim. vi que ela é muito leve. Mais Exatamente. leve do que uma pedra tradicional. Olha isso daqui. Né? Ela não é tão pesada assim, né? Porque o que tipo. Isso não é uma pedra, né? Isso. Esse daqui, na verdade, a gente chama ela de perlita. Ela é um tipo de material que é um tipo também de mineral, certo? Ele vai funcionar como se fosse uma esponja para seu substrato. Em relação a absorver a água ali, Exatamente. né? Legal. Então ele vai inchar com a umidade, vai absorver toda a água e quando ele percebe que o substrato ou a terra está bem seca, ele solta toda essa umidade. Então, Nossa, bem legal. até mesmo se acabar esquecendo de regar ou ficar muito tempo de viagem, ele também auxilia nessa parte. Então, por Ele exemplo, deixar- eu sou um pouco mais descuidado com minhas plantinhas. Vou ser sincero aqui pro pessoal. Eu posso utilizar essa perlita, é perlita, né? Isso. Pra gente colocar, por exemplo, na terra e evitar que às vezes a plantinha morra com mais facilidade. Isso aqui Exatamente. vai ajudar a gente, quando for regar, ela vai absorver mais água. Então quer dizer que aquela água vai ficar armazenada por mais tempo Isso. no vaso, né? Então Aham. ela vai conseguir se nutrir mais rapidamente, vai ter mais tempo para estar absorvendo a água. Exatamente. Achei bem interessante. Até mesmo em casos de suculentas, né? Que elas não aguentam tanta umidade, você consegue estar utilizando para controlar. Exatamente. Vai fazer o controle. E essa daqui é a casca de arroz carbonizada, né? Exatamente. Esse daqui eu conheço um pouquinho, mas eu queria que você me explicasse como que ela realmente vai fazer o trabalho dela na plantinha. Isso. O arroz carbonizado, né, a casca de arroz, ele é utilizado exatamente para você plantar as mudinhas, né? Por ser uma fonte muito grande de carbono, ele auxilia muito no crescimento. Então, ele tem um crescimento muito acelerado e também auxilia como um adubo, certo? Sim. Você consegue adicionar ele na terra e ele demora cerca de 2 anos para se decompor. Nossa, legal. Eu achei interessante porque ele é tão leve quanto a perlita. Exatamente. Então, que não faça muito mal pra terra. Na verdade, vai beneficiar, né? Exatamente. Legal. Então, eles Bacana. são praticamente E aqui, aqui é a pedrinha. Uma vez eu confundi a perlita com a pedrinha. Olha só, ela é um pouco diferente, bem mais pesada, né? Também vai servir como utensílio decorativo, né? E também para drenagem de água. Já Né? Ela fica bastante muito também. bonita com os arranjos. E esse daqui, o que é? Um mix? Esse daqui é um substrato que a gente já utiliza aqui na loja. Esse daqui é uma mistura do substrato de suculentas junto com arroz carbonizado e também a perlita. Caramba. Então, aqui você já tem drenagem, adubo e também a terra É uma ideal para vitamina suculenta. completona, né? Exatamente. Legal. E o bacana é que você pode plantar diretamente aqui. Você não precisa estar fazendo tantas misturas. Aqui você já tem tudo pronto. Muito bacana. Ó, e assim, eu vejo que a gente também tem outro tipo, né? Aqui embaixo, esse saco um pouco maior, olha só. Opa! É um pouquinho mais pesado, né, meu amigo? Vamos ver você que tem um jeito aí. Ó. Você me explicar um pouco mais? É substrato também. Esse um já não substrato. chega a ser igual perlita, não é. É um Exatamente. substrato igual aquele que a gente viu lá no comecinho, né? Isso. O substrato Carolina Soil, ele não é nada mais nada menos que um substrato para manutenção. Então, aqui, se a sua plantinha você vê que ela está um pouquinho mais amuada, ela está ali um pouquinho mais triste, você consegue estar utilizando o substrato para você estar dando um tônico de vitaminas. Legal. O bacana é que na preparação dele você tem que misturar ele com um pouco d'água. Entendi. Então ele vai inchar um pouquinho e ali você consegue estar fazendo toda a manutenção de nutrientes com a plantinha. Entendi. Então, por exemplo, eu vou utilizar mais como um incubador para minha planta. Ela está em estado um pouco mais crítico. Ela não está, por exemplo, tão viva assim, né? Ela já está começando a parecer, por exemplo, que ela não está sendo bem nutrida, né? Olha só. Para sementinhas também. Exatamente, vamos lá então. Olha só, a nossa cameraman já avisou que ela é Exatamente. boa também para sementes, né? Isso. Nós Então- aí também tem ele faz praticamente um papel bem parecido com o ataque de arroz também. Como Oh, seria na meu amigo, questão legal. de sementes. Entendi, muito bacana. E ó, a gente tem outros tipos de pedras, igual a gente chegou a mostrar também, né? Tem as maiores, menores. Só que assim, tem um lugar, uma área bem legal que eu queria mostrar pro pessoal também, que aqui é a nossa ilha onde faz tudo acontecer, né? Onde faz a magia acontecer.
E aqui a gente trabalha com outras coisas naturais também, né? Não só com o substrato, que são esses ensacados, mas a gente também, na hora que a gente faz o arranjo pro pessoal que vem aqui no ambiente das suculentas, a gente também utiliza bastante, né, desse tipo de material. Exatamente. O que isso daqui influencia na plantinha, Alex? A casca de arroz, ela é uma fonte muito grande de cálcio, certo? Sim. Então aqui o cálcio ele vai servir. De ovo. Então, pessoal, casca de ovo, olha só, esse daqui vai pro make-off. Esse tem que sair no vídeo. Exatamente. Vamos lá, olha só. Falando novamente da casca de ovo. A casca de ovo, ela é uma fonte bastante de cálcio, certo? O cálcio, ele serve para o crescimento do caule das plantas, né? Entendi. Então, o que acontece? Ela vai ter um caule muito mais forte, né? Não tendo perigo de ser quebradiço ou acontecer do primeiro acidente e acaba quebrando o caule. Legal. E aqui é algum outro tipo de utensílio natural que a gente faz Isso. ou é um substrato também? Esse daqui é a borra de café. Borra de café? Exatamente. É o que a gente faz ali no café, E sobra na a borrinha, cafeteria, então, exatamente. em vez de jogar fora, a gente reutiliza. Isso. Ah, legal. A borra de café, ela é rica em nitrogênio, certo? O nitrogênio é uma das principais peças para o crescimento. Então, esse daqui você consegue estar adicionando em várias folhagens para estar fazendo um crescimento rápido, certo? Ele não é muito indicado para suculentas, por conta dele acabar fazendo o crescimento ser rápido demais. Entendi. Porém, todos os tipos de folhagens, também frutíferas, flores, tudo isso você consegue utilizar. Legal, então um exemplo. Borra de café. Eu tenho ali, vamos supor, amora, Amora. né? Tem um pé de amora. Amoreira? Amoreira. Ah, legal, não sabia também. Outra Essa. curiosidade, amoreira. Eu tenho uma amoreira. Certo. Assim, ela vai ressaltar o sabor, por exemplo, da amora? Do Isso. fruto da planta em si? Exatamente. No caso da própria borra de café, além de auxiliar também no gosto, ela vai também dar frutos um pouco maiores. Nossa, Tanto é que é o legal. caso das que acontecem aqui na loja. É, eu vi, nossa, depois a gente vai mostrar pro pessoal, futuramente a gente vai Exatamente, mostrar ó. o nosso pé de amora, né, a nossa amoreira, Amoreira. vamos lembrar da nossa amoreira, a gente vai mostrar o tamanho que é dos frutos, né, da amoreira. Exatamente. Meu, é desse tamanho mais ou É uma menos, framboesa, né, gigante? Exatamente, muito grande mesmo. E o legal é que com a borra de café a gente consegue dar esse up aí em qualquer tipo de Exatamente. árvore frutífera também, né? Isso. Legal, muito bacana. Já auxilia Ó, no eu nutriente. vejo que a gente tem uma plantinha aqui, eu não sei dizer qual que é a espécie específica, porém, esse tipo de planta também, por exemplo, que a pessoa recebe em buquê, ela pode fazer o replantio e pode utilizar um substrato, né? Exatamente. Legal. Qual tipo de substrato você indica, por exemplo, para esse tipo de flor? Nesse caso aqui, como ele é um tipo que realmente dá flores, é o tipo de plantinha que dá flores, geralmente é deixa eu até mostrar aqui que tá na frente. Ai, ó, bacana. Geralmente é o floreiras e vasos, tá? Ele já é ideal para todas as flores e também plantas, né, em si. Ele é o modelo mais indicado. Isso. Eu vou pedir claro que eu vou de substratos, né? Exatamente. Olha só. A gente chegou a comentar da casca polida ou não? Acho que não, né? Ainda não. Na verdade eu queria saber mais por quê. Eu vejo que muitos dos nossos arranjos aqui na Suculentas utilizam ela. Né? Eu não sei se é apenas para a parte estética ou se é para a parte, né, saudável da planta também, né? Sim. Vamos aqui. Opa. Aê. Epa. Olha, explica um pouco mais pra gente. Ó, o caso da casca de pilhos, ela realmente é uma casca de árvore. Certo. Então, a gente nos arranjos, a gente utiliza mais para você fazer as divisões, né? Certo. A gente não utiliza tanto para fazer os plantios porque ela demanda muita umidade. Pode acabar atraindo fungos, tá? Entendi. Então, geralmente orquídeas, que são plantas que elas gostam mais de espaço para respirar, a gente consegue utilizar até mesmo para manter a umidade. Entendi. Muito Então, legal. Já é um caso mais específico. No Legal. caso, para cactos suculentas, Para cactos suculentos a gente realmente não indica por conta dos fungos. Entendi, porque acumula muito e querendo ou não, a suculenta, dependendo do ambiente também, ela não pode ficar muito úmida, né? Exatamente. Porque senão o caule dela você já consegue ver ali os traços de Isso. umidade, né? Pode gerar até aquelas cochonilhas, né? Que Cochonilhas, fala. São exatamente. funguinhos que ficam nas suculentas e o problema é que elas começam a espalhar, né? Isso. Então por isso não é tão indicado. Até mesmo se você tiver Legal. várias plantas em volta e acontecer de ter cochonilha em uma delas, pode até estar passando para as outras. Bem legal mesmo. E eu queria saber se você tem mais alguma observação sobre essa parte de substrato. O substrato. Ou você acha que, assim, a gente já deu uma aulinha bem bacana pro pessoal? Olha, eu diria que assim, realmente aquele esquema que eu tava falando bem no começo pra você. Cada tipo é bem específico para cada tipo de planta. Então, sempre ficar de olho em qual é mais indicado, né? Essa área. E lembrando que pro pessoal que tá acompanhando aí a gente, né?
a gente está dando essa aula também. Mas se tiver qualquer dúvida, fica aí disponível também os comentários, né, da plataforma. Esse vídeo provavelmente vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Então você pode deixar sua dúvida ou entrar em contato com a gente diretamente, tá? Para você que não sabe, a gente é aqui das Suculentas, um ambiente bem localizado aqui em Sorocaba, né, na Avenida General Carneiro, onde tem esse ambiente muito grande, que é a parte das suculentas mesmo, em parceria com a Eletro Outlet, que é uma loja de eletrônicos. E se você vê ali no comecinho também, tem a nossa cafeteria, né, meu amigo Alex? Então, é um espaço completo para quem quer tirar todas as dúvidas na parte das plantas, quer trazer a família também para vir conhecer, né, que é um ambiente muito gostoso mesmo, meu amigo. É bem legal mesmo trazer os amigos, fazer uma reunião, um happy hour também, né, meu amigo? Só que um happy hour do bem, vai comer um lanche artesanal, vai, né, tomar um suco também, um suco natural. Tudo aí pra pessoa também se sentir ambientada, né, no ambiente aqui das Suculentas, onde a gente preza aí essa naturalidade, né, meu amigo? Sim. E assim, pra você que quer saber mais, a gente também tem um contato que é o nosso WhatsApp, né? A gente vai deixar as informações todas na descrição, aí se for na plataforma do YouTube ou do Facebook, você vai conseguir encontrar com facilidade. E esse vídeo, na verdade, né, é o primeiro de muitos que a gente vai fazer nesse formato. E se você tem algum feedback, né, sobre ele, gostaria de falar sobre alguma coisa também, gostaria que a gente fizesse também algum vídeo mais especializado sobre alguma planta específica, alguma curiosidade, pode se sentir livre, né, para estar aí comentando e ajudando a gente também, né, a crescer nessa parte aí de sabedoria na parte das plantas. Para todo mundo sabe que a gente tem um começo, né, e a gente vai conseguir evoluir nessa parte. E é isso aí. Hoje eu aprendi bastante, acredito que o pessoal que está assistindo também aprendeu. E muito obrigado para você que ficou até aqui. Quer dar mais algum recado, Alex? Olha, pessoal, recomendo fazer a nossa visita aqui. Até mesmo se tiver uma dúvida, posso estar também explicando para vocês aqui ao vivo. E até mesmo para fazer a escolha das nossas queridas suculentas, né? Que é a gente tem várias espécies, né? Para você já estar adquirindo. E também ensinamos todos os cuidados, ok? E você faz os arranjos? Arranjos também fazemos. Então, você pode também estar escolhendo as plantinhas e os modelos de vaso para você estar fazendo um arranjo, né? Querendo ou não. E se alguém quiser fazer o jardim em casa? Exatamente. A gente também está fazendo agora essa parte de orçamentos para os jardins, ok? Então, você pode estar escolhendo o tamanho, né? Dizendo pra gente. E a gente também faz a montagem aí na sua casa.